Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Esperar aqui meu parceiraço aí, Neurisnaldo, entrar para a gente trocar uma ideia. Estou conseguindo me ouvir bem? Quem puder dar um ok aí. Fala Richard, beleza, cara? Boa noite. Você está conseguindo me ouvir bem? Só tá entrando aí. Show. Show, Rafa. Obrigadão aí, cara. Já ele vai entrar e a gente vai trocar uma ideia. Recém-aprovado aí no Cefaz Alagoas, 17º lugar. Cara, muito bom aí, com uma história concurseira bem legal. Show, show. Fala, Elton, beleza, cara? Um abração aí. Como é que tá Joinville? Tudo certo? Esperar um pouquinho, ele já vai entrar. Hoje saiu notícia aí que se faz parar, vai sair até o Natal, né? Então a gente tem 9 dias para mais um edital, né? Considerando que dia 24, enfim, é uma véspera de feriado, dificilmente vai sair alguma coisa, a gente tem praticamente aí mais uns 3 ou 4 dias para ter esse edital, né? Vamos esperar também. Ó, o Nilsdado já entrou ali, vou convidar ele para participar. Mari, Ju, boa noite, gente. Vai começar nossa conversa aqui. Fala, meu amigo, tá me ouvindo bem? Fala, Ricieri. Tô ouvindo sim. Legal, cara. Tá dando um pouquinho, Tá bom aí o som? tá dando um pouquinho de eco, cara. Não sei se tu tá com. É, talvez seja o fone. Vou tentar Deixa eu conversar. tirar, só um minuto. Tá. Deixa eu tirar aqui. Agora? Ou piorou? Não, melhorou bastante, cara. Pronto, tá bom. Melhorou 200%, 200% aí. Maravilha. Então vamos lá. Não, legal, cara. Primeiramente, boa noite, tá? Obrigadão aí por ter aceitado esse convite, né? Vamos conversar um pouquinho. Enquanto o pessoal vai entrando, enfim, vai esquentando um pouquinho a live, eu vou pedir, cara, para te contar um pouquinho da tua história profissional, história concurseira, concursos que já fez aí, concursos que já passou, que bateu na trave. Fala um pouquinho da tua história pra gente. Beleza. Boa noite, galera. Meu nome é Neurisnaldo, tenho 32 anos. Fui recentemente aprovado aí no concurso de autor fiscal da Cefaz Alagoas. Mas tem um tempo aí que já venho tentando, né, concurso, já venho estudando. Desde 2013, que eu sou policial civil no estado do Piauí. Já tive outras reprovações, algumas aprovações aí com cadastro de reserva, Cefaz Espírito Santo, Cefaz Roraima, no ISS Petrolina também. E até hoje eu atuo aí como agente de polícia civil, né? Sou formado em engenharia de produção pela Univasf, né, lá de Petrolina, Universidade Federal do Vale de São Francisco. E basicamente, introdutoriamente, é isso. Minha rotina de estudos, ela foi cheia de altos e baixos, né? Como qualquer pessoa, qualquer concurseiro da vida real. A gente tem aquela mania de tentar se comparar com os outros, de maneira que a gente pensa que para passar em concurso, a nossa rotina tem que ser assim, perfeita, né? A gente não pode ter um período ali que não rende, não pode falhar, mas a verdade não é essa, a verdade é totalmente oposta. Isso aí é uma raridade, né? Não, legal, cara. É bem interessante, né? Estou aí o ano inteiro conversando com o pessoal que é aprovado, alunos e não alunos, né? No caso, tu fosse nosso aluno, então a gente vai explorar um pouquinho isso. Mas todos eles têm uma coisa em comum, né? Tiveram os seus altos e baixos, tiveram seus erros, seus acertos, né? Dificilmente alguém vai lá, escolhe o primeiro alvo, faz um estudo curto para aquele alvo, é aprovado e resolve a vida. Normalmente ele vai ali evoluindo ao longo do tempo, né? E é O pessoal bacana, tem me cara. perguntado assim, pode falar? O pessoal tem me perguntado às vezes, assim, quando saiu o resultado, teve muita pergunta do tipo, e aí, quanto tempo você estudou?
né, quanto tempo até a aprovação e tal. Aí eu falei assim, rapaz, você quer a verdade ou a mentira? Porque se você quiser a verdade, tem ali uma bagagem que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Tem vários fatores. Eu, por exemplo, fiz o meu primeiro concurso em 2007, né? Aí depois fiz a faculdade, não deu certo, fiz a faculdade. Em 2011 tive contato de novo, aí foi onde eu consegui a aprovação aqui na Polícia Civil, né? Parei um tempo, 2015 fiz de novo, TJ Piauí, aí fiquei no cadastro de reserva, fui eliminado no TJ Ceará na prova discursiva, né? E assim, a gente vai evoluindo aos poucos, né? Nada é assim do dia para a noite. Agora, se você me perguntar a mentira, eu digo, foram 6 meses que foi o tempo de pós-edital. Mas, na verdade, não é só isso, né? Não, legal, cara. E tu fez essa transição de áreas também, que é muito comum, né? Eu comecei para um tipo de área, daí eu vi que eu me encaixava mais na outra. No teu caso, fizesse ali para a Polícia Civil, depois fizesse os tribunais, né? E o que fez tu escolher a área fiscal aí, cara? Só questão salarial, questão de carro? Conhece alguém que faz? Fala um pouquinho da tua escolha pela área fiscal. Não, na verdade, a área fiscal, claro, a gente tá a questão salarial, a gente não é hipócrita de dizer que não é um peso, né? Mas é uma área que tinha mais afinidade, assim, com o que eu gostava de fazer em termos de concurso, né? Eu sempre quis, desde a faculdade, talvez eu tenha feito até o curso errado, não sei. Eu me empolguei na época para escolher esse curso, eu gostava muito da área de exatas e tal, mas aí desde a faculdade que eu queria fazer concurso, né? E aí quando eu me formei, antes de me formar, o concurso do Petrobras era muito badalado da minha área, engenharia de produção. E eu quis fazer e tal, até fiz, mas não deu certo. Aí conciliei na época com Polícia Federal, veio estudo todo desordenado. Aí acabou que no meio do caminho apareceu a Polícia Civil, eu já tinha juntado um pouquinho de bagagem, né? O conteúdo era menor um pouco, e acabou que deu certo. Não foi nem algo planejado, digamos assim. Mas aí a gente queria a estabilidade, eu já tinha pensado em concurso, beleza. Aí a área fiscal, eu fui para tribunais, eu pensava primeiro em tribunais, né? Tanto que eu fiz TJ Piauí e TJ Ceará. Analista administrativo e para engenheiro de segurança do trabalho lá no Ceará. Aí em 2018 para 2019 eu comecei a olhar os concursos da área fiscal, né? O que a auditor fiscal fazia, quais eram as disciplinas, né? Que eu como engenheiro poderia ter pelo menos um contato ali com números, o mínimo que fosse, mas teria, o que na minha função hoje eu não tenho praticamente nada, né? E poderia me dar mais uma satisfação profissional, né? Porque o meu perfil, na verdade, se você que entra na área policial, já é uma dica para a galera aí, que se alguém estuda para a área policial e quer fazer um concurso escada para policial, realmente você tem que ter um pouquinho de afinidade. Se você não tiver afinidade, você vai ter muito problema. Eu tive alguns problemas de adaptação e tal, e aí onde eu conheci a área fiscal, né? Estudei bastante a área, olhei, vi as disciplinas, vi que era muito concorrido, muito complexo, né? Mas aí eu resolvi encarar o desafio, e agora, graças a Deus, deu certo. Não, legal, cara. É bem interessante, assim, e é um relato importante, cara, de alguém que trabalhava e estudava, né? Então, é um tipo de pergunta que eu recebo bastante também, porque eu também tenho essa história de trabalhar e estudar e tal. E fala um pouquinho como é que tu organizava a tua rotina nesse sentido, cara, de conciliar o trabalho, como é que fazia para otimizar o teu tempo, para render mais o teu estudo. Então, inicialmente, eu trabalhava no expediente, né? Quando eu entrei em 2013. E aí eu passei até, acho que uns 4 anos no expediente, mas trabalhava de horário corrido, né? Até 2 horas, 3 horas. Aí depois eu para casa e consegui estudar umas 3, 4 horas. Aí eu consegui segurar isso aí durante um tempo, né? Um ano. Aí depois veio os concursos, eu fiquei ali naquela ilusão de cadastro de reserva, tal, não deu certo. Aí deu uma parada, aquele vai e vem que não tem jeito. E depois eu fui para o plantão, né? Aí consegui trabalhar no plantão aqui, ainda hoje trabalho. Aí no plantão eu readaptei a minha rotina de estudo e consegui melhorar, né? Porque eu tinha mais tempo em casa. Mas em contrapartida no trabalho eu não consegui estudar, né? Eu tinha que a escala aqui ela é 1 por 2, só que aí a maioria mora fora, a gente em média faz 7 por 14. Mas nesses 7 dias que eu ficava aqui, que eu estava de plantão, eu não consegui estudar quase nada, né? Até conversei contigo isso no pós-edital, né? Pra gente ver uma estratégia. Mas, cara, o que der para fazer, tu faz, porque é lucro. Mas também não vai ficar chateado
lamentar porque não deu não, porque é a tua hora de trabalho. Aí quando você tiver folga, não é, realmente você tem que aproveitar bastante, Tu né, sabe, final de semana. sabe, Naldo, é até uma questão assim, o trabalho de plantão versus o trabalho de horário fixo, né? Eu tenho vários alunos que são policiais civis e até pessoas que conversam comigo mesmo, né, em outras áreas, enfim, tu coloca muita pressão nos teus dias de folga também, porque tu tem que render, É, né? E nem sempre, cara, a gente está num dia bom, a gente está num dia que a cabeça está funcionando, às vezes está cansado, estressado, teve ali um plantão complicado, né, cara, que tu traz o teu trabalho contigo ali e vai se desligando aos poucos, né? Então, vou procurar um trabalho de plantão, porque daí eu consigo dar uma esticada ali 15 dias direto sem, né, sem interrupção, mas tu coloca um pouco de pressão a mais naqueles dias ali, né? E como é que tu fazia colocando. para dar essa desligada de botão assim, cara? Para chegar e aqueles teus dias de folga conseguirem render o máximo, extrair o máximo? Então, por muito tempo eu carreguei essa pressão comigo, né? Eu vou dizer ali lá do começo. 2018 eu comecei a paquerar com a área fiscal, né? E efetivamente em 2019 eu comecei o estudo para a área fiscal. Só que eu já tenho uma bagagem, né, de português, de matemática, assim, lógico, os direitos, né, como um todo. Só mais específico, contabilidade, né, direito tributário, essas outras. Mas aí eu peguei de janeiro para fevereiro, tinha esse S Petrolina que saiu, eu fiz minha faculdade lá e sou apaixonado por aquela cidade. E queria morar lá, né? Aí outra coisa que a gente comete como erro aí no mundo do concurso. A gente idolatra um concurso como se fosse o do seu sonho, né? Ou você passa naquilo ali ou você morre. Quando na verdade não é isso. Às vezes seus planos são bem melhores, né? Tem coisa melhor lá na frente e você nem imagina, como agora aconteceu comigo. Então eu peguei e troquei vários plantões para conseguir folgar mais e tirei férias, né? Aí nisso eu consegui 2 meses em casa para dar o gás para o ISS Petrolina. Pós-edital, mas era um pós-edital assim. Era mais enxuto do que o que a gente costuma ver nas Cefaz, só que mesmo assim eram muitas matérias. E aí eu peguei esse pós-edital valendo mesmo, estudando ali 8, 9, 10 horas por dia, às vezes até 11, de domingo a domingo, domingo eu diminui um pouquinho, até eu conseguir bater o edital, né, e conseguir fazer lá uma revisão boa de questões e tal. E como português e matemática, acho que era quase 40, 50% da prova, aí eu sabia que eu tinha as reais chances, né? Aí eu fiquei com aquela idolatria, tá? Aquela paixão. Aí quando cheguei lá, a prova realmente um físico menor, né? A prova mais fácil, realmente a nota de corte bem mais alta. Aí eu fiquei ali com 90% da prova, mas não fiquei nas vagas. Isso aí me deu um atraso grande. Eu fiquei abalado psicologicamente, aí passei um tempo para me recuperar. Que para mim, na minha cabeça, tinha totais condições. Não me falta tinha, mas assim, tem coisa que não está sob nosso controle, né? Às vezes é o dia, a banca, enfim. Ainda entrei com mandado de segurança contra uma questão lá de exatas, que realmente a questão, eu tenho razão, mas é aquilo, cara, não dá para brigar com a banca e ficar chorando o resto da vida. Aí passei um tempo, quando eu vi que eu estava perdendo tempo, que realmente perdi, bola para frente e vamos estudar para os outros. É, Aí ficou, falando um pouquinho pegando esse gancho, assim, que tu falasse, cara, às vezes a gente coloca muita energia ali no objetivo, né? E uhum, nem imagina que pode ter coisa melhor ali na frente e tal. Então, é importante o quê? A gente entender que o nosso estudo, o nosso tempo gasto, a nossa energia colocada naquele projeto ali, ela não é desperdiçada, né? O concurso público, ao contrário de repente, de uma prova de um esporte, que tu vai lá, faz uma partida e perde, e tem que jogar todo o campeonato para chegar na final de novo, o estudo para concurso público não, né? Todo aquele gás, toda aquela base que tu fez, ela fica ali, e o teu próximo objetivo, tu já vai sair de um patamar mais alto, né? Lembro é, quando tu entrasse ali no acompanhamento, né? Tu já vinhas batendo na trave com uma base muito boa, né? Aquilo que, poxa, fui lá no Espírito Santo, bati na trave e tal, um pouquinho, falta pouca coisa para de repente chegar ali. Tudo que tu fez até o Espírito Santo, a tua bagagem já está consolidada. Se hoje tu queira fazer o Pará, queira fazer o Amazonas, enfim, cara, tudo que tu fez até aqui já vai te colocar no patamar mais alto, né? Só que, claro, tem um processo bem grande, né? E daí eu queria entender exatamente como é que foi esse teu processo, cara, de construção de base e tal. Quanto tempo, quais foram os teus principais erros, o que de repente hoje, um aprovado nas vagas, né, num concurso muito disputado ali, como é que tu olharia para ti lá atrás e falaria, poxa, hoje eu não começaria por aqui? Fala um pouquinho pra gente aí.
Então, eu acho que o meu principal erro no início lá de 2019 foi começar fazendo resumos escritos. Cara, eu comecei a fazer resumo escrito e pensava que aquilo ali era a maneira mais genial de se consolidar o assunto, né? E eu tinha feito um cronograma bem puxado mesmo para terminar, tipo, 15 dias antes da prova e revisar só por questões. Se eu atrasasse um dia, aí pronto, bagunçava tudo. Aí, resultado, eu passei uma semana fazendo resumos e não rendi praticamente nada. Aí foi aí onde eu fui pesquisar direitinho, entender, e vi que realmente nem todo mundo se adapta com resumo, né? Às vezes você pode pegar um resumo pronto, resumo do professor ali no final da aula, um mapa mental, que seja, ou algum outro material de revisão, e às vezes você acrescenta alguma coisa sua, às vezes nem é necessário, e você passa para frente e dá tudo certo. Aí foi aí onde eu comecei a render. Eu deixei o resumo de mão, aí comecei a seguir o meu material, seguir as aulas, né? E confiar no processo. Porque a gente tem medo assim, no começo, né? Poxa, eu estou estudando esse PDF, meio mundo de páginas, será que eu estou absorvendo de verdade? Aí você fica naquela, né? Querendo voltar, ler um parágrafo mais de uma vez. Isso atrapalha bastante. Cara, você tem que seguir, confiar aí, e lá na frente, quando tiver algum detalhe, você ajusta em questões, de alguma maneira. Mas você ficar ali, aí atrasa bastante. Outra coisa que já comecei assim com erro, né? Foi esse gás maluco que eu dei, já entrei no pós-edital de Petrolina, né? Esse foi o início da minha base, aí eu dei um gás muito grande, e depois, além de eu estar decepcionado, porque eu não consegui, ainda veio a estafa, né? Porque realmente eu puxei bastante, 10, 11 horas líquidas por dia. Não é mentira não, viu, é verdade mesmo. Eu fazia isso, mas assim, não aconselho de maneira alguma, porque isso não se sustenta a longo prazo, né? E é muito melhor você ter constância. Então, se eu tivesse me ligado nessa questão da constância no começo, talvez eu já tivesse, enfim, tivesse passado mais rápido. Mas, assim, tudo é experiência, né? Tudo agrega aí pra gente. Então, um dos principais erros, eu acho que foi isso aí. Tentar dar gás demais, fazer resumo no começo, e aí também fazer resumo, né, desse gás no começo, e ficar ali fazendo aquele concurso como se fosse um da sua vida. Quando, na verdade, tem vários, né? Eu concordo bastante contigo, tá? Essa questão do material de revisão ali, né? E quando a gente está formando a nossa base, então a gente começa com poucas matérias para chegar no final com várias matérias. Quando a gente está naquele primeiro contato com o tributário, com auditoria, com contabilidade, com constitucional, a gente tem aquele sentimento que tudo é importante, né? E que tu vai esquecer tudo. Cara, isso aqui vai cair na prova, eu vou errar. Então tu tem aquela necessidade de ficar controlando os detalhes e tal. E aí, quando tu alia essa insegurança de não ter visão do tudo, com a dinâmica de ficar escrevendo resumos, é a combinação perfeita para demorar muito tempo para avançar nos conteúdos. É a combinação perfeita, tá? É uma coisa que todo mundo passa. Então, também eu estudei exatamente igual, cara. Queria entender cada detalhezinho, eu fiz o resumo escrito na mão, depois eu voltava no resuminho e ficava melhorando ele. E a mudança de paradigma foi realmente quando eu falei, cara, existe um sistema de questões, e eu faço um monte de questões que esse senhor nunca tinha visto na vida, e as questões que eu estou fazendo, né, no TEC não são as questões que estão no meu resumo, que não estão no meu PDF. Então tem todo um mundo aí de conteúdo que, por mais detalhista que eu seja no estudo daquele assunto, não está ali. Né, o examinador é muito criativo. Então, cara, perfeito, é o meu erro também. Eu pergunto para todo mundo e quase todo mundo responde a mesma coisa, cara. Eu fiquei reestudando muito o PDF, fiquei muito ali fazendo resuminho, querendo entender tudo da primeira passada, tá? Conversei com a Letícia semana passada, foi a mesma coisa. Conversei com o Lucas ontem, foi exatamente. A gente entrou nesse assunto assim. Então, falando agora, né, do laudo aprovado, aí, como é que é o teu material de revisão atualmente? Assim, né? Digamos, uma matéria que vai começar do zero. Uma legislação tributária, alguma coisa que seja que vai começar do zero. Qual é a tua dinâmica de estudo? Esse agora do pós-edital, você fala? Ou do zero? Tu vai estudar uma matéria que tu ainda não viu. Pode ser no pós-edital, pode ser que tu queira fazer um novo concurso, né? Como é que tu começaria a estudar, formaria teu material de revisão? Eu me dei muito bem com um passo estratégico, né, com o material de revisão. Eu me identifiquei bastante com ele, e sempre que eu precisava revisar, eu ia lá no passo, já estava tudo enxutinho, e para mim rendeu bastante, né? Então isso para mim já ajudava muito. Então,
Seria uma matéria nova que eu não... Tipo, economia. Economia eu estudei acho que umas 2, 3 aulas, não cheguei a estudar tudo. Então, se fosse realmente para pegar lá, agora, eu acho que eu iria pelo material normal, mas tentaria fazer uma leitura mais dinâmica, porque a gente acaba pegando, assim, de outras disciplinas, pegando os macetes de, ó, isso aqui tem cara de prova, isso aqui tá com cara de uma questão, né? A gente vai ter esses insights aí. E aí conseguir fazer essa leitura dinâmica e mais rápido, terminando as aulas, né? E à medida que eu terminasse as aulas mais rápidas, assim, sempre em PDF, né? Eu sempre gostei mais de PDF, porque é mais rápido, videoaula só, alguma dificuldade pontual. E aí, à medida que fosse acabando, eu ia para questões, né? Fazia ali uma bateria de questões, 2, para testar ali se eu absorvi realmente o conteúdo, como é que a banca cobrava, e ia para frente. Principalmente se eu pegar uma disciplina dessa no pós-edital, né? Que eu não tenho muito tempo, aí tem que fazer realmente uma estratégia bacana para dar certo. Eu fiz isso você faz Espírito Santo, né? FGV. Eu peguei direito empresarial do zero. E a ementa era grande. Eles pegaram a FGV e bota praticamente tudo de direito civil que tem direito. Uhum. Aí, resultado, era acho que uns 12 PDFs, né? Aí eu tive que fazer uma estratégia mais ou menos dessa maneira para conseguir finalizar e não perder ali a qualidade dos outros. E acabou que foi bom, eu consegui absorver bastante, e acho que direito civil é aquela da trinca do empresarial, né? Aquela da trinca do mal, lá da área fiscal, civil empresarial e penal, né? Que ninguém gosta. Mas eu consegui um resultado bacana, acertei 5 das 6 na temida FGV. Foi um estudo proveitoso. E aproveitei para essas outras, né? Passei, essa também me ajudou aqui na aprovação, foram 3 pontinhos aí. E é isso. Legal, cara. Então, já que tocasse nesse assunto de FGV, de Sebrasp, né? Quais foram as principais mudanças que tu sentiu de uma banca para outra? Porque tu viesse no Espírito Santo, e aí tu fez o Alagoas, e aí tu fez Roraima, né? Então, deu essa troca de banca, né? Como é que tu fez para lidar com a banca, cara? Essa troca de banca? O que tu tem para ressaltar de cada banca aí que, de repente, pegava mais, que era mais difícil? Então, foi o seguinte. Quando eu comecei na FGV, a gente sabe que historicamente tem uma mudança de estilo de cobrança, né? A FGV não é aquela banca que cobra a literalidade, a lei seca, né? É só aquele conhecimento ali, é básico. Ela geralmente trabalha com estudos de caso, né? Tem uma historinha ali, um enunciado, para você pensar, queimar a pestana mesmo. Então, você tem que entender como é que é o estilo de cobrança da banca. Quando você entende o estilo de cobrança da banca, errando várias questões, né? Aí você vai pegando aí maturidade para conseguir avançar e entender mais ou menos o perfil dela. Então, na FGV, a minha intenção era fazer o máximo de questões possível, né? Para tentar ver esse perfil dela. Mas aí acabou que eu fiz uns cadernos muito grandes, né? Foi até um erro que eu fiz, que fica a dica aqui também. E acabou que, quando eu cheguei na metade do pós-edital, eu estava na metade de contabilidade, por exemplo. E contabilidade é super extenso no edital da FGV, né? Eles cobram praticamente todos os CPCs. Aí, quando eu vi que eu estava na estratégia errada, eu disse, poxa, não vai dar tempo eu ver tudo, não. Aí tive que reajustar ali, eu vou diminuir a questão ali e aqui para ver se eu consigo passar por todos os tópicos, né? Aí foi onde eu acordei, tentei dar o gás. Eu acredito que isso tenha me prejudicado, assim, no meu resultado, né? Ficar no cadastro de reserva, mas acho que eu poderia, se eu tivesse feito um pós-edital mais, assim, objetivo, né? Eu teria conseguido uma melhor posição. E percebendo isso aí, foi que eu fui encarar a CESP, né? Sebrasp. E aí a gente trocou ideia, né? E foi justamente isso que eu disse. Cara, eu tô aqui batendo na trave. Eu sei que eu já tô ali quase chegando na hora da aprovação, mas tem algum pequeno ajuste que a gente tem que fazer. E eu não tô sabendo qual é esse ajuste. Eu até imagino, mas não tô sabendo lidar com ele, né? Aí pronto. Foi onde a gente fez aquele ajuste, né? Fez aquela questão ali daquelas metas diárias que você colocou lá, né? As matérias de mais peso. Se a matéria é de mais peso, naturalmente você tem que dar mais atenção a ela. Só que eu não tinha isso na cabeça. São detalhes pequenos, mas que,
poxa, faz uma diferença grande no pós-edital. Um pós-edital bem feito pode te colocar e te tirar das vagas. Bem feito ou mal feito, né? E aí acabou que foi isso mesmo. Eu consegui na Sebrasp, depois que você sai da FGV, você sai casca grossa. Por mais que você tenha levado uma porrada, mas você sai casca grossa. Então, você começa a fazer as questões da CESP, e elas são assim, fichinha no começo, né? Fichinha. É tanto que vem, aí depois vem umas questões polêmicas e tal. O estilo certo ou errado acaba também, historicamente, diminuindo a nota líquida, né? A nota bruta até um pouco mais alta, mais baixa. Aí acabou que eu consegui evoluir bastante, já com aquela bagagem. Já fui pegando o estilo da banca CESP mais rapidamente do que eu peguei da FGV, bem mais rapidamente, apesar das polêmicas, das pérolas. E consegui fazer mais questões, né? No pós-edital aí de 45 dias, eu vi no sistema que a gente fez, né? Eu fiz ali quase 10 mil questões, não foi? Então isso aí pra caramba. É um volume absurdo, cara. Praticamente aí mais de 200 questões por dia, né? Aí tem a revisão que tu ainda volta numa questãozinha ou outra ali no passo, etc. É uma média altíssima, né? Mas tu só consegue chegar nesse patamar, nesse volume, quando tu já tens aquela base formada, né? Exatamente. Vou começar do zero e vou chegar no 200? Não vai chegar. Né? Agora... Aí, em relação à base, acho que eu não respondi completamente, eu comecei ali no pós-edital, né, de Petrolina, e fui em 2019, cheio de altos e baixos, acabei que fui fazer Alagoas, em 2020, né, e não deu certo, porque não tinha finalizado o edital e tal, beleza. Aí, quando foi em 2020, foi que aí eu parei assim e disse, cara, eu tô com algumas disciplinas finalizadas, eu preciso revisar, não preciso começar do zero, e outras eu preciso finalizar, né? Porque se eu continuar assim, só até a aula 5, até a aula 4, e voltando sempre no pós-edital, eu não vou conseguir fechar nunca as matérias e fazer um pós-edital de excelência, né? Que é só questão, revisão, daquela maneira bem avançada mesmo. Aí acabou que eu fiz isso, né? Em 2020, eu criei vergonha na cara, essa é a verdade. Não esperei pela motivação, porque assim, motivação é uma coisa bem rápida, tipo uma paixão. Passa ali e se você quiser segurar na mão dela, você vai cair bem rapidinho. Então você tem que ter constância. Constância ali, seguir, né, com foco, resiliência mesmo. Aí eu fui na cara e na coragem. Reduzi a minha carga horária ali para 4, 5 horas, apesar de eu ter aquelas folgas, aquele negócio que você falou, né, você se pressionar muito. Eu disse, eu mesmo de folga, mesmo tendo 24 horas do meu dia livre, é melhor eu estudar 4 horas do que não estudar nada. Né? Então, eu estudar essas 4 horas esse ano todinho. E vou terminar essas disciplinas, né? Aí, beleza, fui seguindo e consegui fechar todas as disciplinas do ciclo básico e do avançado, tá? Até a legislação tributária, parte geral, né? Aí isso me ajudou bastante, porque quando eu cheguei no pós da FGV, só faltava direito empresarial. Só uma disciplina de 15, né? Quando eu cheguei na Cefaz Alagoas, não tinha mais nenhuma, né? A gente já foi direto para as questões. Aí isso foi um ponto-chave também. Não, cara, sensacional. Essa questão, isso mostra como é um processo mesmo, né? Como tu vai crescendo, tu vai evoluindo, e aí, poxa, aqui só faltava tanto, né? Aqui só faltava tanto, aqui só faltava matéria. Quando eu cheguei aqui, já tinha visto tudo, fui só praticar, pegar o perfil da banca, né? Mas, cara, vou fazer um gancho até... tu falasse um pouquinho de paixão, né? Eu vi que a Karina está aqui participando, acompanhando a gente. E assim, fala um pouquinho como é que é essa rotina aí de estudos, cara. Um puxa o outro, um cobra o outro, né? A tua esposa também aí é estudante da área fiscal, né? Vocês decidiram juntos. Como é que foi como é que é essa parceria, cara? Eu sempre tive essa curiosidade. A parceria é muito grande. Na verdade, ela foi quem pegou na minha mão e colocou nos trilhos de novo, né? Porque eu sou um cara muito inconstante. Eu sou aquele cara que eu tenho um foco muito grande, mas durante um intervalo pequeno de tempo. Então, se tiver uma coisa para fazer em 3 meses, meu amigo, eu vou ser o melhor. Mas em 3 meses. Passou para o 4º mês, aí já começa a deslanchar, né? Aí ela começou... fez a faculdade de contábeis e tal, aí fez CFC, já começou a estudar algumas matérias do físico, deu certo, e aí começou a fazer uma base, a base. E estudando, e eu só ali brincando de estudar, ela estudando e eu brincando de estudar. Até que a gente chegou em meados ali de 2020, né, maio, junho, e pandemia, a gente com o psicológico um pouquinho abalado e tal, mas assim, todo mundo em casa, de mãos abanando, né, então vamos procurar o que fazer. Aí de tanto ela
ela me incentivar, me puxar, me encher o saco, a verdade é essa, porque na época eu achava um saco, né? Mas agora eu tô vendo a grandiosidade do filme. Aí eu digo, cara, essa mulher tá falando a verdade. Ela não ia querer o meu mal, não. Ela tá certíssima. Eu vou acordar agora e vou voltar a estudar. Porque o ano que vem vai encher de concurso. E se eu não tiver acabado construído, eu vou me arrepender demais. Aí assim eu fiz, né? Peguei na mão dela, ela já estava com uma rotina boa mesmo, de 7, 8 horas. E aí eu comecei a tentar acompanhar, mas assim, com aquelas 4, 5 horas, né? Porque eu não conseguia aquele ritmo mais, não vou mentir. Aí beleza. Aí eu consegui fechar o edital, né? E ela começou do zero, mas está construindo a base aí também. Aí a gente sempre tira dúvida um do outro, né? Ela é formada em contábeis, às vezes tira umas dúvidas minhas, às vezes eu tiro outro dela, de outras disciplinas. E assim vai, sempre um apoiando o outro, né? Isso é importante também. Quando os dois têm um objetivo assim parecido, né? Estão na mesma área, acaba que funciona melhor. E tem uma espécie de uma polícia também, né, cara? Porque não tem migué. Não consegue dar o migué, né? Se a Karina tá dando gás ali, ela também não consegue dar o migué porque, pô, o Naldo tá ali estudando, eu vou sentar aqui, vou estudar, vou fazer mais meia horinha para fechar com ele aqui o horário. É muito legal, cara. Tem, assim, alunos que são irmãos e que estudam juntos e tal, casal também, eu acho muito legal, cara. E bacana, assim, quando começa a colher os frutos juntos também, né? Logo, logo também, né? Isso é muito legal. Até vocês têm o perfil de vocês ali no Instagram, NK Fiscais e tal, eu sigo vocês ali e tal. E é bacana ver esse processo, tá? E, cara, puxando até uma coisa que tu falasse, cara, e eu cansei de falar isso, assim, na época da pandemia, né? A pandemia vai ser o seguinte, logo quando começou ali, comecinho de 2020, né? Aquele cara que está pronto para passar, ele vai ter que ser muito forte para se manter, para não desfocar. E aquela galera que está atrasada, que reclama que nunca chegava nas cabeças, vai ter uma chance de alcançar esse pessoal. Porque as provas vão ser represadas e quando vierem, vão vir como está vindo agora, né? Todo mês praticamente edital, a gente chegou a ter 3 editais em outubro, 3 em novembro, agora a gente vai ter 3 em dezembro também, né? E aconteceu exatamente, tu é a testemunha, assim, né, a prova do que realmente aconteceu. Um cara que estava um pouquinho longe, né, precisava ali de uns degraus, conhecer algumas matérias, fechar alguns assuntos, e hoje, com certeza, aquele cara que em 2020, tu fez essa em 2020 também, né, o Alagoas, de repente ele ficou na tua frente, se tu pegar aquela lista, tu vai ver que tu passasse muita gente daquela lista. Muita gente que em 2020 ficou na tua frente, hoje ficou atrás de ti, porque tu usou esse período para crescer, né? Teve muita gente que desfocou, cara, a gente conversou lá no começo na conversa da Polícia Federal, aí cara que era da área fiscal estava no nível bom, vou tentar a Polícia Federal, porque eu já conheço TI, já conheço contabilidade, deu aquela desfocada, e aquele cara que veio quietinho ali, né, mas com foco, com vontade ali, foi alcançando. Né? E hoje a gente vê esse pessoal aí colhendo os frutos, cara. E é um processo, né? Dificilmente a gente vai ter um aprovado, vai ter alguém aqui dando depoimento que não estudou 2 anos, que não estudou 3 anos, que não tem uma bagagem, né? Mas todo mundo chega lá, só que tem que realmente ter essa noção do processo, né, cara? E é muito bacana a gente chegar nessa fase de, preciso só fazer alguns ajustes aqui, de repente eu estou aqui focado em cumprir as metas, eu não tenho visão do todo. E vem alguém de fora, tem uma visão do todo. Cara, eu já sei certinho como é que é o edital e tal. Faz aquele ajuste, vai lá, acerta e colhe os frutos, né, cara? Aí, voltando um pouquinho na nossa prova do Alagoas, né? E a prova do Espírito Santo também, a gente teve a prova discursiva, né? E tu fizesse ali uma preparação para discursivas, tu fez ali, teve um desempenho excelente, né? Como é que foi essa preparação? Como é que tu estudava? Como é que tu praticava para fazer essas provas? Então, para a Cefaz Espírito Santo, eu fiz a preparação com o curso de discursivas do Estratégia, né? Que é com Eduardo Costa e Guilherme Santana. E aí, eram vários temas, né? 12 temas, salvo engano, que eu tentei fazer todos, acho que fiz 11. E os que eu não consegui fazer, eu li pelo espelho, né? Estudei pelo espelho. E aí, onde eu peguei a bagagem. Assim, eu sempre fui bom de português, desde o ensino médio, né? De escrita e tal. É muito difícil errar alguma coisa. E por essa bagagem de linguística, né? De linguagem, isso me ajudou bastante também.
Então, quando eu comecei a fazer as discursivas, eu errava bastante inicialmente, porque tipo, você é acostumado a estudar para a prova objetiva, né? Mas quando é para você colocar no papel, meu amigo, parece que dá um branco assim e você não sabe de nada, esquece tudo. Aí eu comecei a trabalhar isso aí, né? Aí foram vários temas, eu treinei bastante e acabei perdendo aquele medo. Porque a gente também tem muito medo de discursivo, a verdade é essa. Quando o concurseiro pega ali uma prova e vê que tem discursivo, rapaz, alguns até correm, né? Não tem discursivo, dá para mim não. Quando na verdade pode ser um diferencial, né? Como foi para mim, por exemplo. Então, quando chegou lá na Cefaz, lá na Espírito Santo da FGV, né, a minha discursiva foram duas, né? A primeira, no estudo de caso primeiro, eu tirei nota máxima, mas no segundo, aí eu acabei deslizando mais por falta de conteúdo, não por falta de técnica, né? Até escrevi e tal. Beleza. Aí quando eu fui para a Cefaz Alagoas, como eu vi que eu já tinha uma bagagem, eram 45 dias, já vi mais ou menos como é que funcionava a questão das discursivas, aí eu adquiri o curso de correção, né, da Maria Helena, que agora vai ser minha colega lá na Cefaz Alagoas, né, e contei com a ajuda do Ricieri também, né, com algumas correções pontuais ali com a visão de quem já está ali que já passou por isso, né, por esse trajeto e já sabe mais ou menos pontual o que é que a banca consegue enxergar numa correção, né, e pronto, e fui melhorando com essas correções até que eu cheguei bem na prova da Cefaz Alagoas. Quando eu cheguei lá, eram duas questões possíveis, né? Quando eu cheguei na primeira, a gente viu que realmente eram temas assim, não tão simples, né? Não era tema simples, não. Não vou dizer que era a coisa mais difícil do mundo, que também não era, que era porque a gente estava estudando, mas assim, não era tão fácil de escrever. Então você tem que ter uma dinâmica, tem que lembrar ali dos detalhes, e o principal, você tem que ter frieza, né? Ter frieza, assim, se acalma, coloca a ideia no papel, aí vai desenvolvendo. Aí consegui desenvolver bem, tanto que eu cheguei ali a quase 90% da prova discursiva, né? E foi um dos meus diferenciais. No olho da vaga eu estava em 27º, mais ou menos, né, no ranking antes do resultado final. E aí, com o resultado da discursiva, foi o que me botou lá para cima nas vagas. Eu lembro quando a gente conversava ali, após sair o resultado da discursiva, né? Cara, será que eu entro com recurso, mas eu tenho pouca coisa aqui para melhorar e tal? Até o de Clério leu tua prova ali e falou, cara, se for ganhar, tu vai ganhar centavos de nota aqui, não vai, né? Tu não vai subir muito, quem está atrás de ti não vai te alcançar, não vai te passar e tal, porque realmente foi uma discursiva muito boa, né? E é muito legal, assim, cara, porque essas metas de discursiva semanal, de fazer o texto mandar para mim, eu trabalho com todos os meus alunos, né? Eu esqueci de falar, né? A meta de discursiva semanal que você colocava, né, para fazer, bastante recurso. Aí eu ganhei, adivinha onde eu ganhei recurso? Realmente o conteúdo não tinha mais onde ganhar, né? A nota foi bem justa. Mas eu ganhei num recurso de português que eu fiz. Legal. E uma vírgula lá me disseram que eu tinha errado, e eu não tinha errado. Aí eu fiz um recurso bacana, contei com a ajuda até da Juliana, né? Que ela... A Ju... A Ju, ela entrou aqui um pouquinho, deu uma espiada aqui na live antes. Ela me ajudou bastante, agradeço demais. Legal, cara. Me disse que tem essa possibilidade, né? Que eu nem sabia. Aí quando eu fui ver, então vamos lá, vamos ganhar esses décimos aí. Aí consegui ganhar os décimos graças a esse recurso português. Até eu vou gravar aqui para depois não deixar passar isso que a gente conversou agora. Mas essas metas que eu faço ali no final de semana, cara, é difícil ter um aluno que todo final de semana faz o texto e me manda. É difícil, cara. Tu era o cara que não falhava. E não tem outra, cara, porque tu tá ali fazendo, tu tens o conteúdo, tu tá treinando pegar aquele conteúdo e colocar no papel. Vem alguém de fora e falar, cara, aqui, ó, olha essa expressão, olha aqui a tua letra aqui e tal, uma vírgulazinha aqui e tal. São coisas que tu vai melhorando pontualmente, né? Então a prática vai levando à perfeição. E agora, até para voltar ali no que tu falaste de conversar com a Ju, hoje a gente tem uma comunidade assim do Instagram que o pessoal se ajuda muito, né? Então o cara é aprovado, ele já cria o seu perfil ali de aprovado, o pessoal já vai mandando pergunta, vai trocando ideia, né? Sobre material, sobre organização do estudo e tal. E sobre dicas também, cara. Eu achei bem legal isso que tu falasse, né? Porque teoricamente ela é uma concorrente tua, porque ela está na mesma lista que tu tá ali. Né? Teoricamente sim. E mas ajudou bastante.
Que nada, cara, porque todo mundo tá no mesmo desafio ali, né? O nosso adversário é a banca, na verdade. Eu vejo que na comunidade concurseira, né, a maioria da turma é gente fina demais. A maioria da turma gosta de se ajudar, tal. E isso acaba servindo de incentivo, né? Aprendizado para eles ainda mais. E, cara, tem uma recompensa, né? Esse retorno aí vem, mais cedo ou mais tarde vem. Tem uma turma muito boa. Eu até estava falando, comentando aqui com o pessoal. Acho que eu postei até lá no Instagram, que eu sou muito grato a muitos colegas aí do Instagram, né? Do Instagram de concurso. Tem um pessoal que já passou, tem um pessoal que ainda não passou. Mas mesmo assim eles são muito gente boa, colocam dicas, às vezes alguns bizus, um mnemônico, que você está às vezes com dificuldade de decorar alguma coisa, né, memorizar, aí vem aquele bizu, e, poxa, que massa, faz sentido, aí você fica muito agradecido. Realmente, eu aprendi muito com essa galera, sou muito grato, realmente essa comunidade concurseira ela é muito unida, isso é bom demais. Não, show de bola, cara. Vamos voltar um pouquinho agora à tua rotina de estudo, teus métodos ali, né? Resolução de questões, cara. Pergunta que eu recebo diariamente, assim, né? Eu faço questões, já vou olhando o comentário, eu deixo para revisar depois, eu faço caderno de erro, não faço. Como é que era o teu estudo por questões? Como é que ele funcionava para ti? Cara, eu sempre gostei de fazer e já olhar o comentário, né? Eu fazia acertando ou errando, eu olhava o comentário. Se eu errasse, eu ia revisar o erro, aprender o meu erro, né? Reaprender, ver o que foi que eu errei. E se eu acertasse, eu ia revisar ali e consolidar ainda mais aquele conteúdo que já estava bacana ali na mente, né? Eu sempre pensei dessa maneira. E para mim deu certo. E tu tinha essa dinâmica assim de ficar fazendo caderno de erros, favoritando, refazer as erradas, ou tu não voltava, tu ia só para frente, só caminhava para frente. Eu saí para frente, né? Eu vim pegar essa dica, outra dica bacana, né? Essa dica de caderno de erros aí, com o Ricieri, quando a gente foi no método, né? E aí, isso aí foi muito importante para mim, esse pós-edital, quando eu peguei ali caderno de erros, fazer favoritos ali de questões polêmicas. Às vezes tem questões que você acerta, mas você não acerta com 100% de certeza. E às vezes na hora da prova você vai lá e erra. Aconteceu comigo, né? No Espírito Santo e em Roraima. Caiu a mesma questão, eu errei as duas. O mesmo assunto, né? Você vê, o assunto eu sabia, tinha acertado já no sistema de questões, mas não estava 100% consolidado. Tinha uma vírgulazinha de dúvida. Isso aí é o que faz na hora da prova, na pressão, né, nervosismo, você acabar vacilando e errando a questão. Então, você refazer as erradas e refazer também outras questões, mesmo sendo certas, depois de um certo tempo, isso agrega bastante. Bastante mesmo. Eu concordo bastante, tá? Essa questão de ficar voltando nos erros, eu tinha uma dinâmica que era coisa minha, né? Porque eu sempre refazia as questões que eu errava. Então, quando eu fazia uma questão ali, uma questão de múltipla escolha, e eu percebia que eu ia acertar aquela questão por eliminação, sem convicção, eu ia ficar em dúvida entre duas ali, eu errava de propósito. Cara, eu vou errar essa questão aqui, porque depois eu vou voltar nela. Agora eu vou olhar os comentários, vou tirar minhas dúvidas ali, vou entender por que eu ia... Né? Porque às vezes tu erra por eliminação. Tu sabe que os três momentos são absurdos, né? E tu fica entre duas ali, e aí tu vai procurando um detalhezinho, essa aqui parece mais redondinha e tal, e aí tu acerta até na prova, assim. Mas, a gente é uma roubadinha, né? E na hora do treino, na hora de estudar, cara, vale a pena tu ir trabalhando essas lacunas, né? Cara, por que eu não sei isso aqui? Eu estou esquecendo, estou confundindo um princípio com outro, estou esquecendo um prazo, né? Um percentual. Então, eu tinha sempre essa coisa assim, cara, se eu vou para acertar, zero vaidade. Se eu vou para acertar na dúvida, eu prefiro errar, ficar errado lá no meu mapinha, né, das minhas estatísticas, que eu estou pior do que eu realmente estaria, mas que eu vou voltar um dia naquela questão que eu errei. E eu sempre fazia isso, né? Então, é uma coisa que eu tento sempre passar para meus alunos, né, cara? Vai trabalhar nos erros, volta nos erros, cara. Não tem esse negócio de, porque a gente tem um rankingzinho lá, da plataforma do pessoal de acertos e tal. Porque tem lá o pessoal que tá com um percentual altíssimo e tal. Mas, cara, o nosso estudo, a nossa evolução, ela não é os acertos, ela é o trabalho dos erros, né? É ficar fechando as lacunas. Então, cara, e de repente tu não tá no ranking, mas tu tá conseguindo fechar os teus erros ali melhor que muita gente. E o que vale é o ranking lá
né, lá da prova, lá publicado no site, é isso que vale, né? Eu não consegui incorporar essa técnica sobre 100%, aí eu fiz um ajuste nela. Em vez de eu errar as questões que eu tinha uma dúvida, mas geralmente acertava, né? Eu tinha chance de acertar, eu colocava ela num caderno de erros, um favorito, né? Acertei com dúvida. Aí quando eu ia para a revisão, acabava que eu voltava nela, só que não mexia no percentual. É, Mas aí eu usei essa estratégia para realmente voltar nessas questões, né? o E Richard, pode falar. outra coisa que eu vi que ajudou bastante, bastante mesmo, é você começar a evoluir o nível das questões. Não se limitar ali às questões da área fiscal, né? Tipo aí questão de juiz, questão de promotor, toda questão que vier você fazer. Por quê? Claro, tem umas questões assim que a ementa é bem diferente, né? O conteúdo, e você vai ver que realmente não faz sentido. Mas ali, questões daquele tópico, daquilo que você está acostumado a ver nos editais da área fiscal, vale a pena você fazer. Eu vi que naqueles cadernos, né, de Alagoas, eu fiz muita questão de juiz, muita questão de promotor, defensor, o que vinha a gente estava passando ali. Isso ajudou bastante porque acaba nivelando por cima, né? Então tem muita coisa ali que realmente tu não vai lembrar ou não tinha visto, tu acaba aprendendo nas próprias questões. E dá para aprender com questões. A depender do nível que você esteja, eu acredito que dá para aprender. Dá, com certeza. Né? E isso é muito proveitoso, essa questão de você fazer questões de várias áreas, né? Levar realmente o nível do teu caderno de questões. A gente sai da zona de conforto, né? Está acostumado com a Sabe? literalidade, com a lei seca, quando vem uma jurisprudência, quando vem uma teoria, putz. É, Claro, tem aquela que realmente sabe que não vai cair, né? Ah, de acordo com o direito alemão, do não sei. Cara, isso aqui não vai estar na minha prova. Mas aquela jurisprudência, ou até a literalidade mais trabalhada através da doutrina, alguma coisa um pouquinho diferente, tira do conforto, né? jargão mais juridiquês e tal. O Richard perguntou o seguinte, cara, se tu fazia questões por assunto, né? Eu entendi assim o que ele colocou, talvez não seja bem o que ele quis perguntar. Se tu fazia as questões por assunto, ou tu fazia as questões de maneira agregada dentro da matéria, assim, todas de tributário, ou tu ia por assunto. Richard é um parceiro nosso, ele teve comigo lá em Roraima, a gente tem até um grupo aí da área fiscal, grande amigo aí dos concursos. Cara, eu fazia por assunto, por tópico, né? Sempre gostei de fazer questão por tópico, assim, separado, do que de maneira aleatória. Inclusive, eu só fiz um simulado em toda essa minha trajetória. Por quê? Porque eu nunca tive problema com o tempo de questões, né? Meu tempo de questões sempre foi bom, graças a Deus, eu nunca tive problema com isso. E nunca tive problema com nervosismo, né? Chegar naquela hora da prova, dar um branco. Não, comigo nunca aconteceu isso, eu tinha esse ponto positivo. Aí acabou que eu não senti necessidade de treinar assim. E a maneira aleatória, para mim, eu achava que tipo, mais atrapalhava do que ajudava. Porque aí eu começava sei lá, acertava 5 questões aqui aleatórias, aí errava 2 ali, aí depois acertava mais 5, errava 2, aí essas 4 que eu errei eu já não sabia do que era. Mesmo estando registrado no sistema de questões, mas acabava sendo mais chato de eu atacar os erros, né? Aí eu sempre gostei mais de questões por tópico. Né? Então, sempre fiz, por exemplo, contabilidade. Aí começava do começo, conceitos, objetos, eu ia evoluindo até chegar em DRE, DVA, tal, a parte final, né? Direito tributário, tudo assim, né? Inclusive, foi assim o nosso pós de Alagoas, né? No método, a gente fazia tudo por tópico, cadernos enxutos ali, bem direcionados, entre 30, 40, 50 questões no máximo por tópico. E isso acaba ajudando bastante, porque você consegue bater todo o edital através de questões. Aí você fica muito forte para encarar a prova. Quando eu monto o planejamento, depende muito do prazo do edital, depende da banca, né? A gente tem sempre duas fases. E a primeira fase sempre vai ser por tópicos, tá? Porque tu tem que varrer o edital, tu tem que ter noção que tu tá riscando, e quando eu monto as metas, eu monto com o nome do edital, como tá escrito lá no edital, para te ir lá ter aquela sensação que tu tá riscando os tópicos, né? Cumpri aqui 10 metas de direito constitucional. Cara, tu tem que ter noção. Mas eu tô aqui, 90, 90, 90, 70% nesse assunto específico aqui. Então eu tenho para ganhar aqui nesse assunto. A gente tem que ter essa visão. Então eu acredito muito nas questões por tópico, né? Chega uma fase no final
teu estudo, mais perto da prova que tu já varreu os tópicos, tu já voltou nos teus erros, né? E aí tu vai fazendo as questões aleatórias para realmente se manter em atividade e ficar treinando situação de prova, né? Vou fazer uma diferença. Ali nas metas a gente chamava daquele grande caderno de erros, né? Erros favoritos do canal. Aí sim eu fazia aleatória. Mas só lá no final, faltando 15 dias para a prova. Também era um pouco questões, né? Eu fazia exatamente, cara. E já que a gente está falando um pouquinho de pós-edital ali, um pouquinho de véspera de prova, né? Como é que é aquela... E essa pergunta sempre acontece também, né? Como é que é aquela semana de prova, cara? O que tu faz de diferente, ou tu não faz nada diferente? Como é que é aquela véspera de prova? Assim, o que tu acha que funciona para ti? Na véspera de prova, nos 15 últimos dias, eu costumo dar uma reduzida no nível, né? Tanto que eu tento... Né, sempre tentei fazer o planejamento para finalizar lá. No pós de Alagoas, né, a gente conseguiu fazer o planejamento para eu finalizar, faltando acho que 5 dias para a prova. Só que como era só de questão, acabou que no final eram bem menos metas, né? E acabava que não me consumia tanto. Então, geralmente, nesses últimos 10 dias, digamos, eu gosto de fazer assim, só assistir videoaula, para ter um estudo mais passivo, para não cansar muito. Eu gosto muito da hora da verdade. Aquelas dicas pontuais, alguma coisinha ali para você se ligar. E de dar fazer uma leitura bem tranquila da tua legislação esquematizada, né? No meu caso, eu usei a legislação esquematizada do Gustavo, auditor da polícia, também meu colega. Material muito bacana, por sinal. E aí eu ficava só olhando ali os esquemas, só aqueles bizuzinhos para aquela partezinha chata de decoreba mesmo, que você tem que memorizar e ir com aquilo na ponta da língua, né? Então, só isso, de uma maneira bem, nada de assunto novo, nada de questões novas, nada de tentar refazer questões que você errou com muita dificuldade. Então, nada muito pesado, porque isso acaba minando a tua confiança, né? Tu tá chegando perto da prova e vai baixando o rendimento, aí complica, nada de fazer isso. Então, tu vai numa pegada mais tranquila ali no final nos últimos dias. Concordo plenamente, cara. É uma coisa que eu sempre tento orientar, né? A última semana ela não conta. A gente faz de conta que ela não conta no nosso planejamento. A gente tem que acabar uma semana antes do mínimo. Né? Ou que seja 6 dias, mas tem que acabar antes. Não adianta ter meta para cumprir lá na sexta-feira, porque tu já vai estar saturado, enfim. E além disso, tem que ter esse cuidado de ficar fazendo muitas questões na semana da prova, porque tu vai começar aquele sentimento de, cara, eu não posso estar errando isso aqui, faltando 3 dias para a prova. Isso vai te dando nervosismo. Se isso aqui tiver na prova, eu vou errar e tal. E vai gerando, como falasse, vai meio que minando a confiança, né? E por mais que tenha ali uma questão de, eu tenho que saber o conteúdo, eu tenho que estar treinado, eu tenho que ter uma base, mas tem um fator emocional muito importante na hora da prova, né? De nervosismo, de estresse, de dormir mal, de comer mal, de passar mal na hora da prova. Então tem esse peso, tem essa questão, né? E então o que a gente puder evitar de decisões ali que vão influenciar no nosso psicológico da prova, eu indico também, tá? Concordo bastante contigo. E tu estudava ali até sábado, digamos, o sábado antes da prova, ou tu dava uma segurada? Como é que era essa parte? Não, eu estudava. Inclusive, eu acompanhava aquela revisão de véspera todinha. De 7 horas da manhã a 7 horas da noite. Tranquilo. Agora, de uma maneira bem passiva, sabe? Sem me pressionar, bem tranquilo. Às vezes deitado, sossegado. Às vezes eu como demora muito no videoaula, né? Eu costumo velocidade. Aí eu deixava para começar a assistir, sei lá, 10, 11 horas. Aí colocava velocidade 1,5, 2. E ali assistindo, pegando uma dica ou outra, mas de uma maneira bem suave. Nada de se cobrar muito, né? Legal. Eu, particularmente, eu sou bem ansioso, né? Eu era bem ansioso na hora da prova e tinha aquele sentimento que eu ia esquecer as coisas. Então, eu procurava estudar até na hora de entrar na sala para fazer a prova. Eu ficava estudando. Claro, aquele estudo de ficar lendo alguma coisa, ficar vendo um vídeo, ouvindo alguém falar, mas eu ficava estudando. Eu lidava com a minha ansiedade estudando, não conseguia me desligar. Né? Não consigo fazer isso até hoje. Não que eu tivesse ansiedade, né? Mas eu fazia isso aí também. Eu pegava o celular, tanto que em Alagoas eu fiz isso. Peguei todos os esquemas de legislação, daquelas partes mais fáceis de você esquecer,
né, e perder uma questão dada, aí pegava e ficava olhando lá no local da prova. Ficava olhando. Esse de Alagoas eu fiz, da FGV, acho que eu fiz também, e de Roraima. Não, Roraima foi o único que eu não fiz, mas os outros eu fiz. Então, e é bom saber por quê? Porque às vezes você tá ali, tipo, 90% da coisa na tua cabeça, mas tem um detalhezinho que, eita, poxa, eu não lembrava que aqui, sei lá, era 4% ali aqui, e ali era 3,5% por causa de um detalhe pequeno, né? Aí você ali passa o olho no esquema que você tem, pronto, você já ganhou uma questão. É por aí, é bacana você estudar, assim, agora um estudo bem tranquilo, né? Só olhar os esquemazinhos e tal, ali na véspera da prova, na porta mesmo, é proveitoso, sim. Não, show de bola. Ronaldo, a gente está aqui meio que fechando a nossa primeira hora de conversa aqui, né? E eu sempre encerro aqui as nossas conversas, nossas lives da mesma maneira, né? Peço para o aluno que é aprovado aqui, deixar palavras, né? Deixar uma mensagem. Para aquele cara que está começando agora, tá? Tem várias pessoas que, enfim, não sabem nem o que é a área fiscal, que estão começando a entender o que é o concurso público, né? E também palavras para aquele cara que está batendo na trave, né? Aquele cara que está ali no top 100, top 150, está chegando perto das vagas, começa a bater aquele cansaço e tal. Palavras para essas duas pessoas aí, cara. Então, para quem estiver iniciando agora, a minha dica é: não faça resumos à mão escrita. Se você sentir realmente muita necessidade de fazer resumo, então você pega um material pronto e vai ali só complementando com suas deficiências. Por quê? Porque, primeiro, tu nunca viu o assunto, né? Então, a probabilidade de você fazer um resumo porcaria é muito grande. Porque você vai colocar no teu resumo coisas que às vezes nem caem em prova, né? E grifos também, você vai grifar demais coisas que você não sabe nem o que é que está fazendo no começo. Então, acho que isso aí é uma perca de tempo. Você tem que ter mais autoconfiança. Então, vai avançando, vai na fé mesmo, na vontade, força de vontade. E assim, coloca na tua cabeça que o concurso como um todo, né, principalmente da área fiscal hoje em dia, é uma maratona. Então, constância é muito melhor do que velocidade. Não adianta tu tentar dar um gás, começar feito um maluco, aí estudando 8, 9 horas por dia, porque tu vai cansar, né? Aí vai tender a desistir ou parar um tempo, né? Como eu mesmo parei um tempo. E aí acaba que uma galera está estudando ali, devagarzinho, na constância, e passa de você. Então é melhor você manter uma constância. Cada um tem um limite, né, do seu corpo, 3, 4, 5 horas, né, a sua rotina e tal, de maneira que você consiga fazer uma carga horária eficiente, né, que você consiga aprender e tal, seja realmente otimizada. E seguir lá, logo um plano, claro, estudar com método, se possível, contratar aí uma mentoria, né, que os caras já são bem focados aí, já passaram por isso, né, Ricieri tá aí, que não me deixa mentir, me ajudou demais nesses pós-editais, era o que eu estava faltando para realmente eu ficar nas vagas e eu fiquei. E para quem está aí batendo na trave, como eu estava há uns dias, né, na FGV eu bati na trave, quando foi em Alagoas eu passei. Então o que eu deixo aí de mensagem para essa galera é: não desistam, não desistam, porque por mais que você esteja cansado, e por mais que você já esteja achando que não vai chegar a sua hora, soa até como um clichê, né, que todo mundo fala, mas é a pura verdade. A sua hora vai chegar se você mantiver aí uma constância e não desistir. Então, cara, você está batendo na trave, você continua estudando ali, vai ajustando aqui, ajustando ali alguns pontos que você precisa, e com a constância, é muito melhor você estudar de domingo a domingo 3 horas do que não estudar, tipo, 4 dias e 3 não. Vai com a constância devagarzinho, você está batendo na trave, então não desiste. Se você estiver cansado, tira o final de semana, tira 5 dias para descansar, respira e volta com todo o gás, entendeu? Final do ano tá aí para isso, tem muitas festas, geralmente a galera gosta de parar de estudar, mas também não para muito, porque depois é mais difícil de voltar, né? E é isso. Mantenha ali a pegada, não desista, segue firme, porque são vários concursos em 2022, 2023, e a sua hora vai chegar, com certeza, assim como a minha chegou e a de muita gente. Não, legal demais, cara. Concordo assim com 100% do que tu falasse agora, tá? E realmente é a visão de quem fala com propriedade, né? Não estou falando do que eu acho que é, não. Estou falando, né, de alguém que realmente passou por isso aqui e tem muito para acrescentar, né?
Queria agradecer bastante, cara, por ter aceitado esse convite, tá? Assim, eu escolhi a dedo falar contigo hoje, porque é o dia que eu escolhi para encerrar aqui as lives, o perfil do Instagram, né? É um dia bem importante para mim também, porque eu estou fazendo uma mudança aqui de cidade, a minha família tá. Então, hoje foi o dia que eu tirei. Cara, eu vou encerrar e vou encerrar com um aluno aprovado, né? É um ano bem especial para mim, porque, enfim, decidi criar minha mentoria, lançar, não imaginava como é que ia ser, e hoje consegui, assim, conversar com pessoas que, cara, eu fui orientado por ti, consegui ser aprovado, enfim, para mim é uma coisa muito gratificante, né? Então, eu escolhi a dedo falar contigo hoje, assim, foi muito especial para mim, já tá com essa notícia de aprovação já faz um tempo, né? Mas eu falei, cara, eu vou falar com ele, vai ser encerramento do ano, eu vou conversar com ele sobre, ele vai contar um pouquinho a história dele pra gente, tá? Agradecer muito, Maravilha. cara. Com certeza tu acrescentasse muito para mim e também para quem acompanhou a gente, para quem ainda vai acompanhar a gente, porque eu vou deixar isso aqui salvo, disponibilizado, né? Tem muita coisa, assim, história muito legal de vida para passar também, tá? Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo, quem entrou, saiu, quem vai assistir a gente depois, agradecer também, né? E, cara, daqui a pouco tu resolver aí também fazer teus eventos, quiser chamar alguém para conversar, pode me chamar, eu gosto, faço questão de conversar contigo também, tá? É, deixa o teu encerramento aí pra gente. Pronto. Quero agradecer demais o convite do professor Ricieri. Para mim é uma honra muito grande, né, estar batendo esse papo aqui com você, porque foi um cara que agregou muito para a minha preparação. A gente pegou aqui, ali, nesses pós-editais, né? Mas assim, como eu falei ali no início, o pós-edital ele pode te colocar ou te tirar das vagas. Então, se você pega uma estratégia bem feita, com uma estratégia ali bem focada para você mesmo, o teu ganho é muito, muito grande. É muito grande, então eu sou muito grato a esse cara aí, muito grato mesmo. É uma das pessoas a quem eu devo aí uma parcela dessa minha aprovação. E é isso, gostei muito aqui de estar compartilhando com vocês essa experiência. Espero ter ajudado o pessoal aí. Alguns devem estar começando, né, até pensando na área. Outros já estão aí mais avançados. Alguns colegas aqui, alguns amigos da área que já entraram também. Agradecer a presença de todo mundo. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. E boa noite, forte abraço. Não, com certeza ajudou, tá? Sigam o Neurisnaldo ali, sigam o NK Fiscais. Tem muita coisa para aprender. Incomoda ele lá, quando ele mandar abrir a caixinha de perguntas lá. Mandem perguntas, né? A gente tem muito a aprender, né, com esse pessoal que passou agora, é o pessoal que realmente tem propriedade para falar, né? Não falar, eu acho que isso aqui funciona, não. Isso aqui funcionou para mim, então vale muito a pena seguir, interagir, perguntar lá. Tá? Obrigado a todo mundo que participou. Gente, um bom final de ano aí também. Cara, Feliz Natal para ti, para tua família, para todo mundo que acompanhou a gente aqui também, tá? Muito obrigado mesmo, cara, de coração, e a gente vai se falando aí, tá bom? Muito obrigado mesmo. Um abraço, Feliz Natal para todo mundo, para você também, família. Um Tchau, abração, tchau. cara. Valeu.